Marcelo, nós vamos agora para uma segunda parte da nossa conversa sobre budismo e cristianismo agora. Beleza. Então, nós trabalhamos lá no programa de pós-graduação na área de linguagens da religião, né? Essa é a nossa área lá. E no nosso programa anterior, nós tínhamos comentado sobre a importância da exegese, como isso é diferente das demais áreas que nós temos, que apresentam uma espécie de pesquisa mais voltada para uma sistemática, né? Mas quando a gente fala de diálogo interreligioso, ou diálogo de fluxo interrelacional, entre budismo e cristianismo, nós estamos falando sobre algo que é estruturado como se fosse dentro de um padrão científico, vamos dizer assim, de estudo textual, que é muito mais voltado para o sistemático do que para vamos dizer assim, para a exegese. Embora se derive da exegese e isso esteja presente dentro do budismo e também dentro do cristianismo desde o início. Tá. Como que você vê assim a questão dos estudos bíblicos hoje, em face de um movimento de diferentes, vamos dizer assim, diferentes até igrejas, diferentes sistemas de igreja, como a igreja mais tradicional, depois nós temos a igreja, vamos dizer, protestante, depois nós temos a igreja de movimento pentecostal, e você fez aquela diferente pentecostal carismático, e por fim nós temos a divisão neoliberal. Neoliberal não, né? Neopentecostal. Não que sejam... Que é bem... né? Você vê como a cabeça está bem conectada, né? Tá o neo aí, tá junto. É o neo, Então, como que você vê essa... Existe área ainda para exegese, para ela conseguir conversar com tudo isso? A área de interpretação, no caso bíblica, que se fundamenta na exegese. No caso dos sutas e ágamas, né? E dos tantras também budistas, eu vejo que a área tem que ser fundamentada em cima disso. A área da linguagem, ela é essencial. Mas, e no cristianismo, você vê que é essencial também? Como que você vê? Pois é, essencial para quem, né? Essa é a questão. Porque a maior parte dos estudos acadêmicos em torno dos textos bíblicos ficam restritos ao mundo acadêmico. Eles acabam não sendo colocados para fora desse mundo. Há uma discussão aí, hoje, especialmente muito nas áreas de ciências humanas, ciências sociais, da necessidade da pós-graduação ter inserção na sociedade, né? Ter um impacto na sociedade. Impacto social. Isso. Impacto social. Inclusive é exigido, né, na avaliação da CAPES para os programas de pós-graduação. E aí a gente fica pensando, será que nós estamos fazendo uma pesquisa que não tem impacto social ou uma pesquisa que não interessa a quem está no poder, que tenha esse impacto social, então preferem deixar essa pesquisa meio de lado, fingir que ela não existe, né? E continuar repetindo discursos fundamentados em outras interpretações que não aquelas feitas a partir da exegese. Então, às vezes, eu tenho uma certa desconfiança que vai muito nessa linha de não haver um interesse por esse conhecimento e pelo que ele pode desdobrar em termos de análise. Mas existe um campo vastíssimo de necessidade de análise. Eu vou pegar 2 ou 3 polos de campos de pesquisa envolvendo a Bíblia e da relevância deles, mesmo que as pessoas não queiram entender isso. Um, por exemplo, é o campo da arqueologia e o mundo bíblico. Não arqueologia bíblica, mas arqueologia relacionada à região geográfica ligada aos lugares bíblicos, né? Essa arqueologia tem feito perceber que muito do que se tem no texto bíblico é construção ideológica, especialmente relacionada aos reis, como Salomão e outros reis. Por quê? O mundo da cultura material tem demonstrado que o texto não se sustenta nas descrições que ele faz daqueles reinados mirabolantes
em Jerusalém. E que os textos ignoram a realidade do Reino do Norte, o Reino de Israel, que era muito mais vicejante, poderoso, próspero, e que as evidências têm demonstrado. Por que isso é importante? Porque muitos dos discursos fundamentalistas se apoiam numa perspectiva de que o texto ele reproduz a realidade. Ele reproduz eventos reais. Quando você confronta essa afirmação com as evidências reais, vestígios materiais, você chega a que conclusão? Que o texto ele não é só teológico, ele é ideológico. Então, você construir uma teologia ou uma doutrina em cima desse texto, sem uma análise crítica dele, você está sustentando um discurso falseado. Você está sustentando essa ideologia. Só que você está atualizando ela para outro contexto, para outra situação. Então, pegando aí, por exemplo, hoje nós estamos vivendo esse embate entre Israel e Irã. O povo de Israel, hoje, né, os israelenses, não israelitas, mas israelenses, uma boa parte deles faz uso ideológico do texto bíblico para justificar a dominação naquela região e o fato deles tratarem os palestinos como se fossem um peso morto. Certo. Que não merece ter atenção, não tem direito a espaço nenhum, porque tudo é deles. Eles se apoiam ideologicamente em textos que não se sustentam do ponto de vista histórico, arqueológico. Então, esse tipo de questão é essencial que se estude para que se tenha vozes diversas, vozes contraditórias a esse discurso hegemônico. Que a gente pode chamar de vozes subversivas até. E a academia acaba tendo um pouco esse papel, de quebrar as vozes hegemônicas. Certo. Quando ela percebe que essas vozes estão fundamentadas em fundamentos falseados, e não numa percepção histórica realista, autêntica, honesta. Acaba não sendo honesto. Um segundo campo que é o qual que hoje eu tenho trabalhado, é o campo de estudos de gênero. Certo. Que vai desmontar do texto aquelas leituras que normalizam a dominação patriarcal sobre a mulher. Então, é uma leitura crítica, não só analisando daqui para lá, né, dizendo assim, olha que coisa patriarcal, olha que coisa machista, mas há vestígios nos próprios textos de que naquele momento histórico as mulheres elas lutavam também contra aquele sistema de algum modo. E que aquele sistema ele se faz em torno de disputas de poder, lógico, um poder desigual, porque os homens dominavam, mas as mulheres não eram submissas no sentido passivas. Elas tinham atitudes, funções sociais e tinham posturas que, de algum modo, interpelavam aquele sistema. E isso aparece no texto bíblico. Certo. De maneiras sutis, muitas vezes, ou lidas de maneira domesticada. Vou citar alguns exemplos. O exemplo de Raabe. Não sei se você lembra dessa história. Raabe era uma mulher que é chamada de prostituta, que vivia lá em Jericó. Quando Josué chega com o grupo de Jericó, que se esconde. Exatamente, ele manda espias para ver como é que era a cidade. Ela esconde os caras para que os habitantes não os achassem. Isso. E aí eles assumem um compromisso com ela de resguardar a vida dela. Quando fosse dominada a cidade. Isso, a cidade. E aí acontece realmente a destruição, lógico, num texto mítico, né? Um texto fantasioso, mas que vai falar dessa invasão, e ela inclusive, ela passa a fazer parte do grupo de Israel, a partir disso. Só que Raabe não é prostituta. Não é prostituta. Não, porque no hebraico a palavra que designa a função de Raabe é mulher independente.
Quer dizer, é uma mulher autônoma. Ela é autônoma. Ela trabalhava por ela mesma. Exatamente. E ela não quer dizer que ela é prostituta. Entendi. Exatamente. Só que ela tinha que morar onde? Por ser uma mulher autônoma, ela morava colada no muro. Morar colado no muro, naquele tipo de cidade antiga, é a mesma coisa que morar na favela hoje, na comunidade. Morar na periferia, morar nas áreas mais frágeis da sociedade. Então ela é uma mulher fragilizada, ela é uma mulher da periferia, porque naquelas cidades muradas, o palácio fica no centro, ao redor fica a corte, e quanto mais perto do muro, mais pobre é. Entendi. Então ela, por ser uma mulher independente, ela é uma mulher colocada ao largo da sociedade. Porque se for invadir, o primeiro lugar que quebra é o muro. Exatamente. Então, morar do lado do muro não é vantagem nenhuma. São os mais descartáveis possíveis, né? Infelizmente, né? Mas, E acaba sendo, então, um círculo de proteção, porque enquanto estão matando as pessoas, o pessoal lá arruma modos, inclusive, de fuga. De fuga. Né? Ezequias, por exemplo, construiu um túnel lá em Jerusalém, já prevendo esse tipo de situação. E fala, eu andei lá. Que liga para fora da cidade, né? Pois é, com aquelas aguinhas no pé ali, Maria, escuridão absoluta. Pois é, mas era uma rota de fuga. Né? Então, assim, Raabe é um exemplo de uma mulher que tem uma vida que contrapõe a estrutura prevista pela sociedade da época, porque ela não tem um homem, não tem um marido, mas ela se sustenta. Certo. Entende? E como ela, você vai ter vários casos semelhantes. E não é só olhar o papel da mulher. O estudo de gênero feito com seriedade hoje tem que analisar as relações de poder entre homens e mulheres naquela situação. Eu ainda não comecei de fato, mas eu vou começar um estudo sério sobre Sansão e Dalila. Porque Dalila ela é mal vista toda a vida, né? É uma mulher intrigueira, que trai o cara. Então, isso fala muito de um modelo que estão querendo colocar ali, né? Sobre o que é o feminino. É bem complicado. Não é só isso. Pense que o pessoal estava querendo matar o povo dela. Pois é. Quem ela está protegendo? Ela está protegendo o povo, a família dela, o grupo social dela. E se ela, para isso, precisa manipular um homem, ela vai fazer isso. Certo, uma questão de sobrevivência. Exatamente. Que a maioria dos casos é isso. Porque numa situação de estrutura de poder em que o homem tem mais poder que a mulher vai ter ações que vão levá-la à condição de sobrevivência a despeito da moral, a despeito da ética. Certo. Acima de tudo está a sobrevivência. Porque são mulheres que às vezes têm filhos. Certo. Talvez Raabe tivesse filhos, o texto não fala. O texto não fala. Mas uma mulher independente não quer dizer necessariamente que é uma mulher solteira, sozinha, que não tem, né, nunca teve... Porque a gente pensa sempre numa perspectiva daqui para lá, que casamento é uma coisa cartorial, né, formal, e às vezes não era assim que funcionava muitas vezes. Então, assim, esse é um outro campo. Mas pense você, na hegemonia do sistema hoje institucional, quais igrejas querem um estudo de gênero sobre a Bíblia? Quais igrejas têm interesse em que se aprofunde na leitura do texto bíblico numa perspectiva de gênero, para decompor a questão de que a mulher tinha um papel social relevante, atuante, e não era simplesmente uma servidora? Pois é, mas não sei se você vê aí um problema, como eu vejo, de uma espécie de necessidade de sustentação de lógica a partir de fontes textuais reveladas. Então, a revelação de Deus se dá por meio de uma linguagem. Essa linguagem foi dada por meio de profetas e de líderes libertadores, como Moisés e outros. E aí eu construo toda uma narrativa. Ok, só que aquela narrativa tem palavras, essas palavras têm poder. A lógica que está para lá é uma lógica da revelação. Contém em si a autoridade divina. E a autoridade divina é a verdade. Verdade no sentido mais semido possível de rocha daquilo que permanece. No budismo, nós temos um confronto muito parecido, que é o Buda, vamos dizer assim, Vibhajavadin, ou aquele que começou a coisa. Depois nós temos um Buda, que é o Buda do Mahayana,
e depois nós temos o Buda do Vajrayana. Isso só de início. Depois disso começa a ter ramificações. É o Buda da tradição chinesa, que mistura confucionismo, taoísmo e interpretação budista chinesa, que é diferente. Aí você tem o budismo, vamos dizer assim, tibetano, que cria em si uma outra vertente, que é aquilo que é tibetano próprio, aquilo que vem da Índia e aquilo que vem da religião que não é exatamente, é uma religião mais antiga até, talvez, do que a própria constituição do povo tibetano, que aí depois convencionou se chamar de Bonpo, certo? Tem traços lá dentro que são muito interessantes, que vão para religiões ancestrais, muitos antes até da formação do próprio povo tibetano, que é muito interessante, mas que a gente não tem muito estudo sobre isso ainda. Aí, assim, é pelo menos publicado, com todo o método e tal. Então você tem uma série de escolas, e algumas delas, assim, de fato, a arquitetura e a autoridade estão na linguagem escrita. Então, logo, nós temos que olhar para exegese, para hermenêutica fundamentada na autoridade textual. Por outro lado, tem toda uma questão que vem até do próprio Buda, que é as realizações são mais importantes do que o texto. Os textos são ultrapassáveis, uma vibe meio filosofia moderna, Kant, que fala que a Bíblia vai ser ultrapassada, que está no tempo, etc. Isso já está dentro do budismo. E aí, por fim, você tem uma terceira escola ainda que abandona essas duas referências, o que conta é a relação mestre-aluno. E se houver modificações, o mestre é um novo Buda. E normalmente isso utiliza a lógica da reencarnação para justificar que aquele é um Buda anterior ao Buda histórico, Buda do século V. É um Buda que veio há 1 milhão de anos atrás, e ele apareceu aqui agora na reencarnação desse mestre Rinpoche, que falou coisas que são diferentes daquela do Buda. É um novo budismo, em outras palavras. Entende? Então, no final, a lógica é uma lógica de verdade revelada. Quando você fala de LGBTQ, ou estudos de gênero e etc., né, que não tem muito a ver, tem confluência, mas não é exatamente... Num primeiro momento, não necessariamente, mas chega lá. Chega lá, exato. Claro que chega. Aí o que acontece? Quando você propõe um desmonte da visão bíblica tradicional, me parece que a onda de resistência se dá... É por causa da revelação, né? Exato. Aí eu questiono a revelação, que questiona a estrutura da instituição, que questiona o pastor e a pastora, que questiona a revelação bíblica, logo... Questiona a fé, né? Questiona a sua fé. Entende? E aí, como que faz para segurar? Esse é o medo, eu acredito, que está por baixo. Acho que é possível. Eu entendo você. Eu acho que, na verdade, falta uma pedagogia relacionada a esses estudos mais profundos e a forma como eles devem ser ensinados à comunidade. O problema é que se perpetuou uma lógica tradicionalista, porque a revelação, ela em si não compreende o conteúdo. A revelação é o processo. Ou seja, Deus pode se revelar mesmo manifestando o fato de que o ser humano é falho, que o ser humano tem, né, que os sistemas sociais são imperfeitos. Deus está acima disso. Então, por exemplo, o discurso de que Deus, pátria e família, né? A família como o lugar por excelência da ação de Deus. Cara, vai olhar a realidade de tantas famílias com abuso sexual, agressão, violência doméstica, não é? Pais que não conseguem aceitar seus filhos e filhas, especialmente se forem LGBTQIAPN+, estupro das mulheres pelos maridos, porque no momento que o homem ele força uma relação com a sua esposa mesmo, e ela não está querendo, tecnicamente isso é estupro. Se fala não pode forçar. Exato, é estupro. E o cara diz, você é minha esposa, vamos lá. Entendeu? Então, essas situações todas estão acontecendo nas famílias que deveriam ser o espaço sagrado. Então, a realidade ela se impõe para dizer, pera lá, vocês estão com um discurso bonitinho, mas não é nada disso que vocês estão falando, não. Entende? Então, quando a gente propõe o estudo de gênero, nós não estamos, na verdade, impondo uma quebra de uma ordem da revelação.
Nós estamos mostrando que a revelação ela se coloca no meio dessa barafunda aí, desse caos, dessa coisa. Deus, ele está... Veja, pensar aqui, eu vou falar como crente, né? Deus se coloca no mundo em meio às angústias, às dores, os problemas, os sofrimentos das pessoas. E não acima ou além. A verdadeira doutrina da cruz é isso. É um Deus crucificado conosco. E não acima de nós. Tem um episódio, eu não sei se é fato ou se é uma ilustração criada a respeito de Dietrich Bonhoeffer, quando ele estava preso ainda pelos alemães. Ele tentou matar o Hitler, né, num atentado. Ele fez parte de uma conspiração para matar o Hitler e foi preso. E um pouco antes da guerra terminar, ele ainda estava no campo de prisioneiros e as pessoas estavam sendo enforcadas. E aí alguém olhou para ele, meio cético, e falou assim: e agora, onde está teu Deus? Ele olhou para o cara enforcado: meu Deus está ali. Entende? Quer dizer, é a percepção... Super impacto. É a percepção de que Deus está com a pessoa que sofre. E a América Latina, a teologia latino-americana, percebeu isso muito claramente. Por isso que a América Latina e a teologia da libertação entendeu que a teologia cristã ela tem que ser a teologia a partir do pobre. Por isso que o eixo central do evangelho, que eu tinha falado no outro podcast, o eixo central, a coluna central, é esse nivelamento por baixo, essa horizontalidade, esse esvaziamento da empáfia humana. Porque é o que Jesus fez na encarnação dele. Esse esvaziamento, é um Deus esvaziado. É a kenosis. Cara, a gente não leva a sério essas coisas que estão lá na Bíblia. E que se construiu um império, se construiu uma coisa em torno disso que foge do escopo real do que as comunidades criam e entendiam naquele primeiro momento. Entendeu? Eu queria só falar de um terceiro eixo que eu acho que é importante citar, que é o eixo étnico-racial. Há uma leitura da Bíblia de fantasminha, que é o seguinte: não se vê cor de pele, não se vê questão étnica na Bíblia, e não se percebe que os africanos estão ali em vários momentos e como pessoas importantes. E aí parece que os eventos da Bíblia aconteceram na Itália, em Londres, e na França, na Alemanha, só com gente branca. E na verdade não é. E não dá para falar também nos árabes, porque ainda que já existisse a Arábia, a gente não sabe se a etnia lá era tão focada em árabe. É difícil. Eu acho que é um estudo que ainda não foi muito aprofundado sobre que grupo étnico que vivia naquela região, naquele período bíblico. De fato, é um grupo diferente dos romanos, porque os romanos reconheciam esses grupos. Perfeito. Mas se você analisar as origens, vamos dizer assim, míticas, né? Ou é Mesopotâmia, ou é Egito. Então você tem África, você tem ali um Oriente mais acima, mais ao norte, né? Que é indo-europeu, né? De língua indo-europeia. Do tronco indo-europeu, né? Com o pessoal que exatamente. Assim, e tem os semitas também. O tronco semita. Então você tem um entroncamento, você tem um cruzamento ali muito vasto etnicamente, que nos estudos bíblicos é ignorado. Fora, Plínio, que eu tenho batido na tecla que a gente tem que ler o texto bíblico numa perspectiva afro-asiática e nunca numa perspectiva europeia. Mas eles foram helenizados. Eles foram helenizados, mas eles não eram gregos. É diferente. Uma coisa é um egípcio ser helenizado, outra coisa é um grego que está lá em Atenas. E quando se faz, especialmente os estudos do Novo Testamento, o pessoal corre lá para a Grécia pura e faz um estudo da Grécia. Olha, a Grécia é isso aqui. Então, você tem que ler o texto da Bíblia. Transporto, como se fosse um Lego. Cara, não é isso. Claro que não está errado. Tá errado.
Porque foi com esse tipo de leitura que se criou o dualismo, por exemplo. Foi. De que o corpo é inferior. O gnosticismo é, por exemplo, nessa perspectiva, um equívoco. Uhum. Porque o gnosticismo, o que ele fez? Ele pegou a percepção neoplatônica do mundo e aplicou as referências cristãs. O cristianismo que existia no início, chamado originário, que a gente pode chamar, eu chamo de proto-cristianismo também, ele é muito mais judaico, ele é muito mais asiático, ele também tem essa influência africana. Ele não é helênico, ele usa a linguagem helênica. Essa é uma outra estratégia de sobrevivência daquele grupo. Uhum. Eles usam a linguagem grega, mas eles não são gregos. Há um equívoco na forma de ler o texto, porque usa o termo cardia, por exemplo. Uhum. O termo cardia, no grego, no uso platônico de cardia, tinha muito mais a ver com emoção do que no mundo bíblico. No mundo bíblico, cardia tem a ver com vontade. Com mente, com racionalidade. E não com emoção. Porque no mundo semita asiático, a emoção está aqui embaixo, no intestino. Rins, intestino. Isso, é aqui embaixo. Aqui é vontade. Aqui eu nem sei o que é, mas aqui é que é vontade, cara. Eu também não sei. Aqui em cima eles não têm muito. Aí realmente eles acabam usando a categoria de nous, né? Nous, que é o pensamento. No budismo se fala que aqui está a categoria mente. De fato, a emoção está aqui embaixo. E a consciência nossa está aqui, que é a consciência discursiva, e o comando do corpo está aqui. Tá. O corpo está aqui. Isso eu não sei. Mas aqui tem a questão do nefesh. Para o semita, aqui está a pneuma, o ar. O ar. É a vida. O centro da vida é aqui, na garganta. Na garganta. Nefesh quer dizer garganta também. Olha só que interessante, né? É daqui. Porque quando a pessoa, segundo a mitologia hebraica, a pessoa vive porque Deus soprou vida. E a pessoa morre porque o sopro vai para Deus de volta. E a pessoa para de respirar. Do ponto de vista técnico é isso mesmo, né? Aliás, diz um amigo meu que é legista aposentado, ele disse que quando o legista não queria fazer uma investigação inconclusiva, ou o negócio estava pegado, muita coisa, ele dava um laudo assim, causa mortes, parada cardiorrespiratória. É o mais genérico que você pode ter de um laudo, porque todo mundo morre de cardiorrespiratória. É parada cardiorrespiratória, quem que não, né? Então. Agora, o que causou a parada? O cara não investiga, ele deixa nisso aqui, e se ninguém reclamar, fica por isso mesmo. Ai, cara. Então, assim, tecnicamente está certíssimo. Os hebreus já tinham essa percepção. O ar é tudo, né? E aí está aqui, ó, nefesh, a garganta, que também é o que se traduz por alma, né? Então, mas e a questão que você tocou agora, ela é muito interessante, né? O Deus que é crucificado conosco. Agora há pouco você falou isso. O Deus que é crucificado conosco é um Deus que incomoda. Por quê? Porque se eu vou acreditar em Deus, é porque eu tenho medo da morte, e porque eu tenho medo da infelicidade, porque eu tenho medo do sofrimento, não quero sofrer, etc. E aí vem Deus e, se esvaziando de si mesmo, ele se faz homem, ou ser humano, e vai me encontrar no meio do sofrimento, mas não está fazendo nada a respeito. Então, aí é que está. Qual é a crença fundamental dos primeiros cristãos? A ressurreição. A ressurreição. Esse conceito está muito esvaziado hoje em dia. Por isso que eu falo que a gente está vivendo meio que um pós-cristianismo. Eu falei pós-cristão, mas pós-cristianismo. Por quê? Porque hoje não se fala em ressurreição. A fé na ressurreição morreu. Porque, no final das contas, como o mundo continuou, não houve o final, o juízo que se esperava, e as coisas estão indo, no final acaba que o pessoal está pensando, então tem que ser aqui agora. Se é para acontecer alguma coisa, tem que ser nessa vida. Então, é onde o apelo à prosperidade se tornou muito forte. Nós vivemos hoje um mundo cada vez mais desigual. Né? Você pega as estatísticas aí, 0,0 domina 50% da riqueza mundial, né? E todo o restante da população, e tem
uma grande parcela que não tem nada, né? Está lá na rabeira. Essa desigualdade extrema, ela promove uma angústia muito grande. Daí, a religião da pessoa não é mais a fé em Deus, é a fé no dinheiro, é a fé numa situação social melhor. É isso que ela busca. Pode ver que pessoas que dão entrevistas sobre estudos, sobre fazer isso, fazer aquilo, todo mundo fala a mesma coisa: eu quero melhorar de vida. Entende? Não é nem a realização pessoal, profissional, é melhorar de vida, porque ela está insatisfeita com a vida dela. E ela entende que ela precisa de melhores condições materiais para poder dizer que ela está bem de vida. Certo. Né? Não tem uma novela que está passando de novo aí, a Vale Tudo? E a Maria de Fátima, que é aquela personagem que dá golpe em todo mundo, que quer se dar bem, ela acaba expressando, segundo algumas pesquisas, ela agora está sendo super admirada em comparação com a versão original quando era nos anos 80. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão falando isso: pô, cara, eu tô cansado de ser pobre, eu quero fazer alguma coisa para me dar bem, eu quero ficar trabalhando, ralando, não. Eu quero me dar bem. Então, o pessoal, muita gente está falando: acho que ela não está tão errada assim, não. Ela está correndo atrás do dela. Entende? Nós estamos vivendo uma crise ética fenomenal, independente de religião. E que está afetando a religião. Mas é uma crise ética gigantesca. As pessoas não estão mais interessadas em construir um ambiente comum, social, que seja bom para todo mundo. Me parece que é por aí mesmo. O bom para todo mundo foi embora. Foi embora. É bom para mim. Bom para o meu grupo. E é por isso que falar em comunismo, socialismo, se tornou quase que uma heresia, um negócio assim... É ofensivo. É ofensivo, né? Agressivo. Porque isso até partindo de pessoas pobres, não estou falando de gente rica, da elite, não. Eu vejo isso, vi isso durante toda a questão da pandemia, etc. O pessoal achando que estava tudo bem... a vivência do individualismo. Aí o pessoal comprou a ideia do New York Times, aquelas colunas do pessoal neoliberal dizendo: vamos fazer o lockdown. Aí os brasileiros tentaram fazer o lockdown, não deu uma semana, o povo desesperado porque não consegue pagar a conta. Vamos sair mesmo assim. Aí piorou de vez, né? Toda a contaminação. Né? Sim, porque não houve uma política estatal que desse suporte a isso. Exatamente, né? E ainda bem que agora nós estamos vendo esses líderes desse período estão começando a responder na justiça pelas bobagens que eles fizeram. Mas exatamente. Assim, acho que o nosso povo descobriu que o modelo norte-americano não se aplica aqui. Mas descobriu, mas ao mesmo tempo não aceitou. Né? Porque ainda é o espelho, né? Continua espelhando a ideia de eu quero morar nos Estados Unidos, Sim. Mesmo que ela não tenha SUS, mesmo que eu trabalhar 6, 10 anos como engenheiro de produção, ou engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, eu não vou conseguir pagar um mês de tratamento de câncer nos Estados Unidos, não consigo pagar um mês trabalhando desse jeito. Mesmo assim é bom lá, eu vou para lá porque lá é a terra do sucesso. Não, lá não é a terra do sucesso. Claro que não. Mas vendeu. E a política anti-imigração não faz com que os brasileiros critiquem os Estados Unidos. Eu acho isso impressionante. Essa faixa de brasileiros que defendem os Estados Unidos, eles não conseguem se tornar críticos aos Estados Unidos. Pelo contrário, alguns falam: não, eles estão certos. Pera lá, você está falando contra você. É aquela história lá, né? Está falando contra você mesmo. E está dizendo isso? Às vezes a interferência da política norte-americana no nosso país para manter o nosso país no subdesenvolvimento é gigantesca. E ignorar isso significa que, como você disse, nós temos um problema de educação aqui no nosso país. As pessoas não sabem. Não. Né? E as que tentam colocar isso para frente, elas são desconsideradas em função, como você colocou, de uma maquiagem ou de uma ideologia, né, que é de manter a hegemonia norte-americana ou qualquer outro país. Atualmente nós temos também o pessoal falando de China, porque a China é a China. Nós sabemos lá como é que é o pensamento dela, etc. O Brasil tem que começar a se levantar para ser o Brasil. Aí quando você fala isso, que a pessoa te chama de fascista, imediatamente, já me chamaram de fascista. Eu falei: peraí, eu não tenho a ver com fascismo, mas eu acho que a cultura brasileira precisa se levantar, sem dúvida alguma, para liderar algumas coisas no mundo, como, por exemplo, o não racismo. Nós temos a cultura mais miscigenada
possível. Então, por que não temos racista aqui dentro? Não era para ter, mas tem. Entende? Para que o racismo? Não, mas nós... Que nem o Gilberto Freire, ele achava que o Brasil não era uma cultura racista. Aí veio Fernando Henrique Cardoso, o Darcy Ribeiro, começou a mostrar, não, senhor, meu, ao contrário, nós temos um grande problema estrutural aqui. Né? E não é um problema estrutural, vamos dizer assim, legal, é um problema estrutural cultural. Portanto, o racismo aqui é cultural. Ele não é, porque existem leis para tratar disso. A lei reflete, né? É isso. A lei reflete a lei reflete a cultura. Mas, ao mesmo tempo que nós temos leis, elas são leis que há uma dificuldade da aplicação dela. Né? Isso. Agora, nós temos um excesso de confiança na lei também no nosso país em função do ingresso do modelo neoliberal de que policiamento resolve. Mas aí não sei se é da lei, porque há uma crítica tão grande à legislação, se você parar a pensar, principalmente a legislação penal. O brasileiro médio, ele acha absurdo que o cara possa ter redução de pena, 30 anos no limite de cadeia. Tem uma série de coisas, inclusive tem deputados que estão fazendo coro a esse tipo de voz, que estão propondo aí mudança na legislação penal para acabar com progressão de pena. Vai aquela tendência, aquela experiência desastrosa que foi para os Estados Unidos, direito penal máximo que foi aplicado em Nova York. Prejudicou tudo que estava em volta e depois se voltou contra eles. Direito penal máximo é uma falácia, é uma tentativa de botar assim, um veda-tubo, entendeu? Aquela fita veda-tubo num buraco de telha. A água vem e desce, daqui a pouco vem a cachoeira lá dentro. E o que nós temos aqui no nosso país é essa tentativa de... não uma tentativa mais, né? Já alcançou o poder na gestão Bolsonaro. A ideia de que não é necessário ressocializar o preso. Isso. Você tem que puni-lo. Só punir e vigiar. Tá tudo certo. Punir e vigiar. Foucault falava. É o Foucault, e o modelo neoliberal, um dos seus 4 princípios, é o princípio do policiamento. Policiamento. Policiamento não dá conta disso aí, não. Então, por isso que eu acho que não é que há confiança na legislação. Há confiança na militarização e num Estado policialesco. Só que policialesco em relação ao que eu considero que precisa ser policiado. Porque quando o Estado policia redes sociais com relação aos discursos de ódio, aí é ditadura. É ditadura, Entende? Então, tem um jogo de hipocrisia aí muito sério por parte desse grupo mediano da sociedade brasileira, especialmente feita de homens brancos, que quer uma sociedade nos moldes deles, e não para todos. E desconsidera as minorias como um grupo socialmente fragilizado. Eles acham que as minorias se aproveitam da sua situação para ter direitos a mais. Uns absurdos assim que a gente não consegue entender. Né? Pois eu andei conversando com lideranças indígenas e eles me chamaram de homem branco no começo. Eu falei, por que vocês estão me chamando de homem branco? Eu achava que era uma questão racista. Mas não é uma questão racista, é um modo de pensar de domínio eurocêntrico e norte-americano-cêntrico. É um modo de pensar. É quando você vem com uma cultura pronta e diz, esses valores, você não questionou esses valores. E aí você compara o seu com o deles e diz, vocês são atrasados, vocês são arcaicos, entende? E impõe um modo de pensar muito da era do iluminismo, sabe? O nosso modo, a nossa civilização cristã é melhor do que a de vocês. E muitas vezes não é. E aí eles chamam a gente de, vocês são brancos. Mas por que não é? Diante de Jesus nos evangelhos não é. Esse que é o X da questão. Quando a gente usa, né, nossa rede de identidade cristã, como que eu posso falar de uma vingança pelo sistema jurídico ou penal, sendo que Jesus fala para não fazer tal coisa? Então, se o meu centro é Jesus, e como aqui no Brasil nós temos muito da teologia, do domínio espiritual, como é que pode ir para um lugar tão distante assim? Né? E você participou da década de 60, não, 60 não, 70, 80, 90, transformação no 2000, nós estamos dentro dele. 2010 você passou, chegou na pandemia, passou a pandemia, agora estamos saindo dela, né? O pessoal acha que já saiu completamente. Olha, o perigo é que não saiu. O vírus ele muda, né? Ele muda. Não para ficar apavorado, mas... Né? E o estranho, agora, né, nota de rodapé. Estranho. Depois de ter visto a vacina salvar tanta gente,
tem propagandas de modelo norte-americano, anti-vacina, para sustentar a ideia de que se você quer ser vacinado, você vai nas clínicas e paga R$1.000, sendo que no SUS você recebe uma vacina de graça. Uhum. Aí não tem problema com poliomielite não, viu? Deixa a poliomielite solta, que aí é melhor porque as pessoas começam a ir para as clínicas para pagar pela vacina. Do que nós estamos falando? Poliomielite selvagem, imagina tudo destruído na rua, igual na década de 80. Lembra da década de 80? Pessoal, plano cruzado, o que foi aquilo? José Sarney. Era gente com poliomielite na Lapa de baixo, Lapa de cima, Pinheiros, era um caos de gente, tudo detonado. Onde que eu vi isso recentemente? Na Índia, Bodh Gaya. Poliomielite arrastando pessoas, as pessoas, crianças, tudo se arrastando pelo chão. Me lembrou da década de 80 aqui no Brasil. Porque a mesma política de que sistema penal é para punir. Vacina, para que vacina? Para com isso. Por que não vacinar o povo? Cada um com seus problemas. Se a pessoa quer vacinar, se não quiser, deixa ela sem. O impacto é direto. Quem vai cuidar é quem olha para esse povo e fala, vamos cuidar. E o pessoal fala, eu não quero saber, eu quero que morra. Como você disse, uma cultura de homens brancos, relativamente de classe média, que fala, o problema é deles, não me alcança. Alcança com tiro na sua cabeça. Alcança com violência nas encruzilhadas, nos faróis, alcança a pessoa. Quando você está saindo do supermercado, o cara vai lá e te alcança, entendeu? Então, quer dizer, a política que nós temos de uma tentativa de igualdade social é uma política que tem fundamento, assim como os direitos humanos, em Jesus nos evangelhos. Uhum. E o modelo é um modelo que eu acho que foi um pouco testado já no Império Romano, né? Deu certo, ele permanece. Por que eu tenho que pegar todo esse cabedal e me submeter a referenciais como de Hayek, von Mises e outros que vão aparecendo por aqui, que pegam o evangelho e falam, isso é só simbólico. Aí volta para aquela questão. A lógica que eu estou usando aqui é uma lógica de autoridade. Jesus dá certo porque é Jesus. Mas é isso mesmo? É porque é Jesus ou porque ele tem uma lógica que vai sendo aprimorada ao longo da tradição? Como que você vê isso? Como pesquisador. É uma lógica que se aprimora ao longo da tradição a partir de modelos que vão se aprimorando? Ou é uma lógica estática de que Jesus revelou, então funciona, então vamos seguir? Bom, ninguém faz, porque se fizesse melhorava. Mas como você vê isso? Eu já tinha comentado com você no outro podcast que a questão para mim passa por a forma como as comunidades interpretaram Jesus. Então é tradição que vai sendo adaptadas às situações, aos contextos, e que com o passar dos séculos, infelizmente, ganhou poder. Uhum. Principalmente a partir de Constantino, a igreja ela se tornou hegemônica. Isso fez muito mal para ela. Uhum. E a partir disso, o Ocidente foi cristianizado. Uhum. Então, o Ocidente hoje é cristão, mesmo que a pessoa não exerça a fé cristã, ela está num ambiente, numa cultura cristã. Perfeito, também acho. Certo? Por isso que também o pós-cristianismo é isso, né? O cristianismo já é um pano de fundo cultural que é dado, mesmo quando a pessoa é ateia. Tá lá, tá na linguagem, tá em todo lugar. Os feriados, os dias santos, a própria estrutura da semana, começando com domingo sendo dia de folga, tudo isso é cristão. E não é a questão da pessoa ter devoção religiosa, está na cultura. Né? Então impregnou a cultura. De certo modo, ser cristão hoje é justamente ir no contrapé dessa cultura cristã. E aí você exercer ações, vamos dizer assim, de divergência, de questionamento, de enfrentamento, ainda que pacífico, à cultura vigente, que cristalizou certos aspectos que quando você vai voltando, e aí eu tomo cuidado de não cair nessa coisa do originalismo, né? O que é o essencialismo,
E o cristianismo verdadeiro é aquele lá. Não, cada época o cristianismo se adaptou à sua época. Desde o início foi assim. Mas ele foi perdendo seu eixo central. Eu vou sempre bater nessa tecla. Foi perdendo seu eixo central. Então, se eu estou hoje vendo um cristianismo que continua ou cada vez mais quer objetificar o corpo da mulher, eu tenho que me colocar contra isso. Porque não existe mais espaço para isso na sociedade. Esse cristianismo, para mim, ele não representa o espírito de Cristo. Ele representa o espírito de pessoas que assumiram a religião, passaram a dominar e usar o cristianismo como forma de dominação do corpo das mulheres, na diferença de étnico-racial, entende? Construindo, mascarando o racismo, mascarando a diferença de classes, porque os caras que estão lá em cima ganhando dinheiro, fazendo impérios nas suas igrejas, eles estão lá com o argumento de que Deus está abençoando. Mas o cara que está lá embaixo dando oferta e continuando pobre, qual é a situação dele? Pois é. Onde está a bênção de Deus ali? Entende? Então, isso é preciso contrapor. Então, de certo modo, o cristão hoje precisa ser contracultural. Ele não pode admitir a cultura de forma passiva. A cultura como ela está hoje. Porque essa cultura posta é uma cultura de dominação, de opressão, de desigualdade, de injustiça. E você está falando do Estado policialesco, do cara que a violência chega nele de algum modo. O que ele quer fazer? Aonde que ele quer chegar? Eu quero ser armado, eu quero poder andar com arma. Porque aí se o vagabundo vier para cima de mim, eu mato. Então ele não está pensando na estrutura social que gera aquela situação. Ele quer se proteger dessa situação, violentamente inclusive, e sempre dá errado, a gente tem várias informações, mas o pessoal não aprende, acha que isso aqui funciona. E isso tudo tem que ser questionado. Mas aí você tem que questionar a cadeia inteira do processo. E onde é que você chega no questionamento da cadeia inteira? Uma religião que está constituída hoje em torno do ganho econômico. Certo. É isso. E com todos os processos em torno, um econômico com uma transversalidade de questões de dominação de gênero, diferença étnico-racial, diminuição das outras religiões, como se fossem inferiores. E aí você tem um cenário de hegemonia. É a teologia do domínio, E você tocou num assunto muito interessante, que tem uma frase tibetana, tem alguns mestres tibetanos que fizeram, isso no século XX, primeira metade do século XX, fizeram um poema elogiando o dinheiro. É claro que é uma sátira, uma ironia que está lá. Dinheiro, eles falam assim, você é até melhor que o Buda. O Buda não consegue fazer amigo com todo mundo, você consegue ser amigo de todo mundo, Eles vão tirando um sarro assim. Mas você acabou de falar agora, me lembrou esse poema por quê? Veja, enquanto o pessoal homoafetivo ou LGBTQ para lá mais, eu não consigo acompanhar tanta sigla assim, estavam reduzidos a cerca de 25 mil, 54 mil, não se falava nada e tacava pedra neles. De repente, sai um novo censo, são 350 mil pessoas no Brasil. Começam as igrejas a aparecer com manto LGBTQ, bandeira LGBTQ, tudo quanto é coisa, porque, mas alguns meses antes da saída do censo, não estou falando do censo do IBGE, estou falando antes, era 54 mil, muito pouco. Agora quando vira 350 mil, cara, não deu uma semana, já começou a aparecer igreja com bandeira. Está pensando no mercado, certo? Claro. O que isso tem a ver com Jesus? Eu não sei se isso tem a ver com Jesus, não. Acho que tem a ver com a sobrevivência da minha empresa chamada igreja. Mas, por outro lado, se mais pessoas continuarem dizendo eu sou homoafetivo, vai aumentar mais o mercado, talvez dobre a situação.
Como é que você vê essa questão da relação mercado e religião, em suma? Eu acho que tem uma outra coisa que passa aí, que o pessoal fala muito, que é do pink washing ou pink money. Que não está só que a religião agora está acordando, mas o mercado no geral, a sociedade já tinha acordado para isso. We Are for the Straight Guy, lembra? Tinha um programa de televisão fazendo exatamente, caramba, isso aí. Exatamente, isso já tem uns anos. Então você tem agora nichos, né, restaurantes, coisas que visam essa comunidade, porque isso traz dinheiro, porque a maioria, muitos, não todos, né, mas boa parte dos homens gays são pessoas bem-sucedidas profissionalmente, profissionais liberais, que têm recursos, né? Não são, a maioria não são proletários, não. Não estou falando que não tenham proletários gays, mas eu digo assim, você tem um contingente de elite de homens gays com dinheiro. Isso aí é sabido. E aí o que acontece? O mercado olhou para esses caras e falou assim, pô, vamos dar atenção a eles, porque eles vão dar dinheiro para a gente. É uma coisa que eu estava ouvindo um post agora recente, mostrando que a parada gay lá em Israel não é necessariamente uma declaração de que Israel é progressista. É um chamado pink washing. Eles usam a bandeira da parada gay em Israel para abafar, como uma nuvem de cortina, uma cortina de fumaça, melhor dizendo, para abafar as inúmeras violações de direitos humanos que eles fazem com os palestinos e com outros grupos. Sendo que agora o Netanyahu está se aproximando de um pessoal de extrema-direita lá que é homofóbico. Certo. Provavelmente vão vir leis duras contra algumas questões que eram avanços até agora, inclusive aborto. Que Israel é legal, o aborto é legal, né? Legalizado. Então, existem esses mecanismos de manipular essa identidade desse grupo para fins perversos. Certo. Infelizmente. Então, isso gera uma cortina de fumaça tão grande que a própria comunidade acaba se deixando levar. Então, muita gente da comunidade LGBT fica do lado de Israel, porque, afinal de contas, Israel é a favor do gay, enquanto que o Irã é inimigo do gay. Certo. Por causa da lei islâmica que não permite, né? Não então, é contra a lei ser homossexual. Eu sou a favor de Israel que está fazendo aquela barbaridade. Exato, entende? Então, é uma forma de alterar, contorcer a verdade de uma maneira iludir todo mundo, na cara de todo mundo. Pink wash, igual você falou, né? Não que a Hamas seja coisa de flor que se cheira. A Hamas é outro problemão que a gente tem, mas não faz pink wash, né? Exato. E por outro lado tem o pink money, que é esse dinheiro, esse nicho. E o que a religião agora percebeu? Porque até uns anos atrás você já tinha igrejas inclusivas, mas eram igrejas quase que periféricas, né? Algumas grandes até, mas que ficavam meio escondidas no sistema. Início dos anos 2000, quando surgiu a igreja metropolitana lá no Rio de Janeiro, a igreja foi... os crentes, de modo geral, falaram, não, isso não é de Deus, porque como pode um pastor gay e tal? E aí ficou aquele negócio, né? Essa igreja tem legitimidade ou não tem? E aí, quem estava participando dela, claro que deu legitimidade a ela. Daí, essas igrejas começaram a crescer, começaram a aumentar o número delas, né? Porque a comunidade... ela tem fé também, ela quer exercer o direito dela, e nem todo mundo quer se tornar do candomblé, quer se tornar da Umbanda, não é obrigado, né? Só porque eu sou LGBT, então agora eu vou ter que ser da Umbanda. Não, eu quero continuar sendo cristão, minha mãe é cristã, meu tio é cristão, minha irmã é cristã, eu quero ser cristão. Por que eu não posso ser cristão? Né? Então a igreja não deixava. Aí ele descobriu essas igrejas. Aí agora, as igrejas, no geral, mesmo não sendo inclusivas de fato, elas descobriram que é melhor ter esse pessoal dentro da igreja dando dízimo,
do que fora da igreja. Do que fora da igreja, tá. Então eles amenizaram o discurso homofóbico, tá? Não aceitam claramente também, não admitem, não fazem uma visibilidade real dessa sexualidade. Eles fazem aquela famosa fingimos que não vemos. Vista grossa. Pois é. Entende? Mas assim, tem outras que não. A boa parte continua com uma posição bem rígida, como as igrejas aí mais pentecostais e neopentecostais, elas são bem rígidas quanto a isso. Elas não admitem mesmo e acabam, inclusive, pregando contra, né? Aliás, eles ficaram com muito medo daquela PL que teve anos atrás, porque acharam que iam ser criminalizados por pregar contra a homossexualidade. Nossa. Então, assim, é um negócio bem complexo. Então, essa complexidade que você acaba de colocar é a complexidade que exige da gente hoje, quando a gente faz análise de textos, linguagens religiosas, com textos, né, fundamentais, ou textos essenciais, ou textos tradicionalmente reputados como sendo de autoridade da tradição. Quando a gente faz a interpretação, a exegese, a análise morfológica, a análise sintática, e junta tudo isso para dar uma nova tradução, ou então para apresentar uma possibilidade de merir controvérsias e coisas assim, nós temos que esbarrar nesses problemas atuais. Por isso que a nossa conversa foi para todo esse lado. Nós começamos na exegese, mas nós estamos circulando em volta dela. Para dizer assim, existe uma filosofia da religião da linguagem aqui dentro, existe uma filosofia de hermenêutica contemporânea, existe uma filosofia e uma teologia que se voltam para os problemas atuais, que a gente pode chamar de prática pastoral ou de teologia pastoral, e que, de certa maneira, acabam condicionando a nossa maneira de fazer interpretação dos textos clássicos, né? E esses textos acabam tendo que passar por essa repaginação para serem novamente de caráter útil para a gente. Porque se a gente não repagina isso, trazendo essas questões que são de, vamos dizer assim, alto impacto, de conflito para a gente, aquele texto simplesmente fala de uma realidade que já não me alcança, não alcança mais ninguém. Então eu vejo que a exegese nossa, por mais técnica que ela seja, ela acaba necessariamente tendo que tem que dialogar, né? Isso, tem que porque dialogar. Quando você vai para a pesquisa, um ponto inicial da pesquisa é a pergunta. Qual o problema que a pesquisa quer responder? Em geral, essas perguntas vêm dessas questões gerais da sociedade. E aí você vai ao texto para ver se o texto te ajuda a responder. E é por isso que eu não entendo o critério. A nossa área tem impacto social, e o impacto social é sempre estar presente lá. Só que o caráter de indicador e de referência não permite muitas vezes o nosso ingresso. Né? E muitas vezes quando a gente pede subsídio para a projeção, mas qual é o impacto social? O fomento, né, que você chama. Né? Isso. Qual é o impacto social para você receber fomento? Complexo isso. Eu também fico sem entender. Eu acho que deveria ser todo. A resposta é todo o impacto social possível, porque é aberto para todas as possibilidades de questionamento que você quiser colocar. Exatamente. Né? E realmente eu acho que fica... É muito triste a gente ver esse fechamento da religião em torno de si mesma quando você olha o texto bíblico e olha outros textos da cultura, os textos, as sutras, e você percebe que há muitos pontos em comum, há muitas conexões que estão aí, que fazem com que mostram que no mundo antigo o pensamento religioso ele era muito diverso, ele não era uniforme. Mesmo dentro do cristianismo, mesmo dentro do judaísmo havia uma diversidade, assim como no budismo também, né? Você tem escolas diferentes. Se comunicam. Exato. Então, assim, hoje as pessoas quererem um discurso uniforme, isso é muito empobrecedor. Porque eles não estão querendo uma síntese. Eles estão querendo uma imposição de uma perspectiva sobre as outras. Esse é o principal malefício do fundamentalismo. Esse desejo de ser a única voz autêntica que pode ser ouvida. E a gente precisa ouvir diferentes vozes para poder analisar possibilidades,
é o que você falou, né? Essas variações que estão aí. E a nossa sociedade ela é hoje tão fragmentada, tão complexa, tão diversa, que ela precisa de respostas complexas e diversas. Não dá para tentar simplificar numa resposta única. Não existe isso, sabe? Então eu me preocupo muito com o caminho que a religião está tomando no Ocidente, neste momento, porque eu acho que está pior do que da época da Idade Média, sob certo aspecto. Por que eu acho pior? Porque na Idade Média você não tinha tanta difusão de conhecimento. As pessoas meio que só conheciam aquilo. Então, para elas era natural assumir só aquela realidade. Nós hoje que temos acesso a tanta informação, como é que a pessoa pode se fechar numa posição só e não admitir diálogo? Para mim não faz sentido, sinceramente. É uma posição, né? Nós temos um referencial econômico que chama isso de globalização. Eu acho que é a mundialização, né? Eu acho que é uma abertura para uma rede interrelacional que vai se formando, que se não se abrir vai ter catástrofe, né? Vai ter, como já estamos vendo, né? Uma espécie de polarização entre... O mundo está em guerra, e como disse o Papa Francisco, já não é mais dois blocos que é compreensível, são pequenos blocos que ficam guerreando entre si o tempo todo. Assim, exato. Né? E fazem todo mundo sofrer com isso. Né? Mas em todos eles você acaba gerando uma polarização, você usou essa palavra, né? É isso. Então hoje ou você é a favor de Israel ou a favor do Irã. Você não pode ser contra a guerra. Mas não. Tem que ser. Tem que tomar já me xingaram por isso na rede social. Você é a favor de quê? Eu falei, de nenhum dos dois. Eu sou a favor da vida, meu. Eu não quero que ninguém morra. Claro. Essa é ingenuidade, isso não é ingenuidade. Tem gente morrendo. Tem gente morrendo, exato. É 20, é 180. Não importa o número, é gente morrendo. E no caso de Israel, tem um que eu acho que é o que segura um pouco a mão do Irã. Tem muito árabe morando em Israel. Né? Tem muita gente de origem islâmica ou de confissão islâmica que mora em Israel. Nazaré, por exemplo, tem uma mesquita a cada 10 metros. Então, de certo modo, eu fico pensando que o Irã poderia estar fazendo um ataque muito maior e não está fazendo porque sabe que, no fundo, ele pode estar atacando sua própria gente. Né? Não digo iranianos, porque existe também um conflito étnico naqueles grupos do Oriente Médio, sabe, né? Não são um bloco hegemônico. A despeito do que o pessoal acha, né? Que tem umas profecias aí do milênio e tal, que todos os países ao redor de Israel vão se voltar contra Israel. Não vai ser assim mesmo. A Arábia Saudita não está nem aí para o Irã. Está nem aí. Está fazendo acordos com Israel. Não quero nem saber, né? Então, e a Arábia Saudita, do ponto de vista religioso, é islâmico. Eu acho, né, que assim, né, para brincar um pouco isso, não é em Megiddo que a batalha final vai ser feita? Megiddo não tem nada lá. Tem nada, é um deserto. Tem escorpião, cobra, cargo. Aí é bom porque não destrói a cidade, né? Pelo menos vai ser lá, entendeu? Não tem ninguém lá, né? Eu fui lá fazer escavação arqueológica lá com o Ademar, não vi nada. Eu falei, tem que reconstruir isso aqui, então, pelo menos. Porque até reconstruir para justificar alguma coisa, porque não tem nada aqui. Né? Eu acho que é justamente por isso que Megiddo é meio que relacionado. Porque eu acho que já naquela época eles já estavam vivendo essa destruição daquela região. Acho que sim. Então eles viram aquele lugar como esse Vale de Megiddo é o lugar das batalhas, da destruição. Nada vai ser construído aqui. Entendeu? É isso. Nesse sentido comércio, conflito. Estava ali o tempo todo naquele vale, né? Que exatamente. Você vê de passagem para caravanas. Né? É um pouco por aí que, principalmente Ezequiel, porque Ezequiel já é no período de exílio, então aquela região já tinha sido varrida, né? Então, para ele, aquele lugar é o lugar do nada, né? Da desolação. Lugar nenhum. Não tem nada lá dentro. Né? Mas eu agradeço muito a sua presença, Marcelo. Essa conversa foi muito legal. Né? Já convidamos você, nós temos que fazer um outro podcast ainda, que é o Anticristo. Você acabou tocando nesse assunto hoje. Não tocamos aqui. Ficou pendente. Ficou pendente e tal do Anticristo. Fica para a próxima aí. Esse monstro que vai permeando tudo. O Anticristo está chegando no final do mundo. Né? Pode falar um pouco de Apocalipse, né? Apocalipse também, Fala um né? pouquinho Aquele disso. medo todo que permeia tudo isso. A gente conversa. Agradeço. Prazer. Obrigado. Um abração.